Oi, oi, oi. Aqui estamos nós mais uma vez. Bom, enquanto as pessoas vão sendo chamadas, eu vou dar os recadinhos iniciais. Boa noite para todos, todas e todos. Aqui é The Angel. Só de praxe, para ficar registrado, para agora e para depois. Ao longo do mês de outubro, a gente se propôs aqui no canal do Freak Guys a realizar uma série de lives para pensar o corpo modificado, trazendo outras reflexões para a comunidade, né? E para quem se interessar em ver esse material, é só acessar o IGTV, que tem lá o registro de tudo que a gente já fez ao longo desse mês. Para quem preferir usar outra plataforma, por exemplo, YouTube, o mesmo material está sendo colocado lá, tá? Então, enfim, acessem, comentem, deixem aí também reflexões para que a gente continue enriquecendo os diálogos, os debates e principalmente busque aprimorar, né, fazer autocrítica e tudo mais. Então é isso. Hoje é o último dia, né? Então a gente encerra essa jornada. A gente acabou de ter uma live com o Alexandre, o Alien X, de Natal, que contou um pouquinho sobre a sua trajetória no campo do piercing, da suspensão corporal, da modificação do corpo. Foi muito interessante. O registro está aí para quem se interessar. E agora a gente vai conversar com Márcio Neman, que é professor doutor da UFR. Eu não vou apresentá-lo, vou chamá-lo para cá e ele vai se apresentar para conversar com a gente. Só um minuto, enquanto eu trago ele para cá. Esse nosso encontro aqui para aproveitar o pouquinho de tempo que a gente tem. Cadê, cadê? Oi, Ti, tudo bom? Como que você tá? Eu tô bem, e você? Você disse que estava se preparando, está belíssimo. Eu dei uma ajeitada na franja, ficou mais descolado, né? Ó, arrumei a barba, tá vendo? É que, tipo assim, o Gente. Alien X, ele tava com dread, cabelão, né? E depois, puxa Uhum. vida, vou ter que dar uma ajeitada pra parecer mais, né? Aqui, ó, fiz uma limpeza de pele, arrumei sobrancelha, tô bom? Babado. Você fez bastante modificação corporal, inclusive, né? Tá com uma Fiz, pele, né? Uma pele dura, né? Quase de dura, madeira. tudo bom, Ti? Droga, sou eu! Deixa eu colocar Droga! mais luminosidade aqui. Me ilumina. Você é um ser Bota a luminoso. Me luz. ilumina agora. Joga a Bota a luz em mim. luz. Cadê a Aí. luz? Muito bem. Muito bom. Feliz Dia Ah, que das coisa boa. Bruxas. Feliz Dia das Bruxas. Que bom te rever. Eu Ainda que a também. distância. Faz tempo que a gente não se reencontra pessoalmente, né? É verdade. É verdade. Desde o início do meu doutorado, quando te entrevistei. Mas é uma coisa curiosa. A Ti foi a primeira pessoa que eu tive contato, assim, midiaticamente com o Body Mod, por conta do Orkut, né? E na verdade naquela época eu não entrei no Orkut por causa das modificações, eu entrei para paquerar a Ti, né? E tinha uma fotografia lá toda diferentona. E daí depois a gente vai ficando amiga. Hoje em dia a gente faz arruma o cabelo um do outro, né? Vai fazendo essas palhaçadas aí. Eu amo, gente. Ela já chegou com tudo, né? Já chegou já tacando terror, já falou do Orkut. Olha, o duplo, gente. Você viu? Meu duplo. E pra quem não Esse tempo eu sabe, mandei para meus alunos é, que eu estava tirando selfie na minha casa e eu moro sozinho e tinha uma pessoa que aparecia na selfie, né? E disse, professor, sai daí, é perigoso. Você que tem alguém na sua casa? Eu falei, não sei, é só na fotografia que sai. E fez uma fotografia com o Samuel, né? Daí eles foram entender que era uma brincadeira, né? Mas o e a Samuel, gente, ele também é vida, né? Ele também é um corpo. A gente for pensar pela filosofia, tudo é corpo, né? Na teoria que eu estudo, que é a esquizoanálise, se a gente for pensar a ideia de tudo que está disposto no mundo, né? No psicossocial, no campo social, ele faz uma relação com a gente. Então eu posso ter uma relação com uma paisagem, com o pôr do sol, com outro corpo, com um animal, né? Com os body mod,
né? Tudo isso faz parte de uma conexão com as coisas. E daí, olha que lindo esse cachorro. Eu tinha um cachorrinho aqui, sabe o que aconteceu? Ele morreu hoje, mas eu acabei de Ah, enterrar ele no cemitério indígena e ele voltou. Tá aqui arranhando a porta, tá derrubando, Cemitério É maldito. bom, é bom você né, proteger para pelo menos a gente conseguir conversar, antes que ele te Sim, tá mate, só não é arrebentando mesmo? a porta ali, mas eu coloquei o guarda-roupa ali para segurar. É um corpo também, não é? É um corpo também, um corpo Interessado maldito, em... né? Daqueles que a gente pós-vida, né? Que tem a ver com body mod também, né? Esse corpo que é pós-humano, esse corpo que ele está sendo anunciado hoje na contemporaneidade, né? Que vem lá desde aquela discussão do Frankenstein e a gente traz até hoje para o corpo zumbi, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos. Como o nosso tempo é curto, vamos começar do começo de tudo. A Sim, redundância ela é ótima e ela ajuda a gente. Eu queria que você se apresentasse brevemente, pensando nas pessoas que estão vendo a gente agora e que principalmente as pessoas que vão ver esse material depois, que vão usar esse material para paquerar a gente, para estudar a sim, gente, enfim, né? sim. Ó, eu não tenho dread, mas ó a barba, ó. Tem cuidado, até eu lavei ela agora de pouco. Bom, eu sou o professor Márcio Neman, né? Ah, tenho acompanhado estudos dentro da BodyMod desde 2008, né? E durante o doutorado em 2010, quando começou, então eu caminhei pelo Brasil todo, né? Eu tinha a bolsa de doutorado, então eu com essa bolsa eu não estava trabalhando, né? Então eu colocava as mochilas nas costas e ia para tudo que é lugar. Então assim, eu conheci pessoal do Nordeste, BH, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, e fui andando, né? Eu entrava em contato, então eu fazia pesquisa em convenções, eu era convidado para festas particulares que tinha suspensão corporal, né? E tudo começou com a ideia de fazer um projeto, né? A modificação corporal sempre me foi cara, né? Até mesmo por conta de se aproximar das práticas de SM, né? PDSM, no sentido não a dor como um processo de dor ou de sofrimento, mas não a dor também como prazer apenas, mas Uhum, o processo de conexão com alguma coisa que me traz um conforto, uma forma de existir diferente, né? Se você for pensar, todas as suas modificações, se tirar de você, você não morre, seu corpo não morre. Então, para que você faz? Né? Então, tem alguma coisa mais ainda do mundo invisível, de um mundo não visível, que vai falar de nós a partir dessas modificações que a gente projeta nesse corpo matéria, né? Mas que tem uma fundamentação extremamente filosófica, extremamente política da vida, né? E nesses meus estudos, então, eu comecei no início dos anos, especificamente com o body mod, né, 2008, 2009, e daí eu fui para o doutorado em 2010, né? Mas eu já vinha uhum, trabalhando desde 2003 com as trans, né? Então eu já conhecia as práticas de body modification, né? Que também é uma modificação corporal quando você faz uma bombadeira, coloca silicone industrial no corpo de uma travesti, né? É uma modificação, né? Hoje nós pensamos isso como uma questão de prejuízo por conta que há um preço muito caro em colocar silicone industrial no corpo, por conta que ele desce, vai descendo até o pé, são dores horríveis, né? Mas quando uma vez eu perguntei para uma travesti que eu atendia, fazia trabalho voluntário com travestis, numa ONG só de travestis. E eu, na minha inocência de recém-formado, lá em 2003, né, eu me formei em 2002, 2003 eu estava fazendo estágio voluntário numa associação de HIV positivos e também numa uma ONG de travestis, né? E atendia em consultório particular gratuitamente travestis também. E uma vez na minha inocência de recém-formado, eu perguntei, mas vale a pena você modificar todo o seu corpo nesse processo de violência que existe no mundo, transfóbico, dessas coisas que você me diz que as pessoas chutaram sua perna, que as pessoas não te entregam, vale a pena? Daí essa travesti, ela já morreu, né? Eu falo o nome dela não em forma de exposição, mas uma forma potente, porque a gente fazia, sempre quando fui dar palestra, eu a chamava para ir junto, né? Eu escondia dos congressistas que ela era uma travesti, então, tipo assim, eu falava, não, eu vou sozinho. E chegava lá,
vinha a Scarlett, 2 metros de altura, uma mulher negra, enorme, do candomblé, cheio de acessório, falando, meu amor, né? E daí eu falava, pode colocar mais uma cadeira, porque eu vou falar da violência na rua, mas eu não vivo a violência na rua, mas ela vive. Então, eu vou dizer teoricamente das coisas e ela vai trazer para vocês a vivência. Teve alguns congressos que me enxutaram, sabe? Teve algumas pessoas que retiraram o convite, nas primeiras vezes que eu anunciava que ele vai também uma travesti, né? Então, eu já conhecia um pouquinho da questão da discriminação em relação ao corpo, né? Quando eu comecei a fazer essas oficinas de direitos humanos e cidadania com travestis, né? Então, fui ver esse lado mais sombrio, né? Do desejo e da exclusão social, da marginalização, né? E a partir daí, eu fui me interessando por essa forma de transformar esse corpo, trazer um corpo que muitas vezes condiz como a gente se olha, né? Frente à vida, mas muito mais como um estilo de vida, como uma estilística de existência. Né? Uhum. Ao meu doutorado, do qual ele está ilustradamente perfeito, com fotografia sua, do Helber, do Anami, que está gatíssimo, né? Ficaram lindas as fotos, né? E todas as fotografias conversaram com o texto. Né? Foi legal que vocês doaram as fotografias para mim para colocar, ilustrar. Foi a Priscila Nunes também, que é ótima fotógrafa, né? E daí vocês fizeram uma encenação durante Você lembra disso, né? Vocês Uhum. foram encenando, você e o Anami, e ela foi clicando. A encenação que vocês fizeram, esse binário entre o bem e o mal. Você enquanto um anjo caído, todo de branco, e ele todo vermelho, como fosse o diabo tentando, que fala de um pouco da sua história com a religião, com as faltas, com as ausências, né? E daí você foi se multiplicando, né? E tem uma frase que eu sempre cito você, né? Apude Flick Guys, né? Você fala, primeiro vieram as tatuagens nos braços, a regata, depois as tatuagens nas pernas, o shortinho curto. Hoje eu performo pelado, né? Ah, e era na época que você ainda usava aquele até o último botão da camiseta por conta de religião, né? Não tinha televisão em casa, não podia assistir, tinha que ir no vizinho, né? Exatamente. Você viu? Tem uma memória viva sua, né? Gente, a pessoa, né? E assim, foi descobrindo, assim, quando eu fiz o projeto, né, e eu comecei a assistir muito vídeo no YouTube, comecei a me corresponder com pessoas da América Latina, da Europa, né, e um dia estava em Londrina o compatrito Aníbal, né, e ele era muito amigo do meu tatuador, né, eu tenho umas tatuagens aqui, e daí eu liguei para o meu orientador, olha como a vida é uma providência mesmo das coisas, como a vida é acontecimento, né? Eu falei, não, não vou fazer mais doutorado com isso, porque eu falei, vai ser difícil me conectar com as pessoas, porque eu converso com eles, mas não vão me aceitar porque eu não sou tão modificado, né? E daí eu fui ligar para o meu orientador, né? Falar para ele se eu podia mudar o projeto, já estava dentro do doutorado, e ele foi extremamente grosso comigo, falou bem assim, tá na hora da minha novela, agora na novela eu não converso com ninguém. Ele é noveleiro, meu ex-orientador, né? E daí eu falei, tá bom, desculpa, desliguei o telefone e daí me liga eu estava no WhatsApp, não, no Messenger naquela época, né? E Uhum. daí o Maurinho, que era meu tutor, falou bem assim, olha, você quer ver uma suspensão pela primeira vez? Isso acho em 2009, não, 2010 mesmo, início de 2010. Daí eu falei, bom, eu posso ir, né? Quando vai ser? Ele falou, agora. Eu falei, mas eu tô aqui de cueca, acabei de tomar banho. Ele falou, veste uma roupa e vem, né? Eu peguei e falei, tô indo, deixei o computador ligado e fui correndo. Ele ia fazer em outro tatuador, né, uma suspensão, e foi o meu primeiro contato com a suspensão corporal. Então, eu fui modificando durante esse processo da minha construção de texto. Então, eu entro com um projeto, eu entro com uma ideia, e ele vai se moldando a partir de quando eu vou caminhando pelo Brasil, eu vou me conectando com as pessoas, com o grupo do Eye Suspension lá de BH, né? Você conheci Helber, conheci o Cabelo, né? O Binha, e você vai conhecendo as pessoas em São Paulo. Rio de Janeiro, Felipe Espíndola, né, que eu fui conhecendo ele, né? Fui conhecendo no Rio, então fui andar pelo Rio pelas pessoas. O Barriga, que é um doce de pessoa, né? É, uma pergunta aqui, ó, que alguém colocou. Ó, Márcio perguntou para a Scarlett se valia a pena modificar todo o corpo, e o que ela respondeu? O Brasil quer saber o resto da história. Eu já respondi. Bom,
Então, eu fui conhecendo essas pessoas e eu fui desmistificando a forma do como seria o campo, né? Primeiro que eu tinha um receio que eu não fosse bem aceito, né? E eu fiz umas loucuras, né? Tanto é que, assim, meu comitê para aprovar o projeto, o comitê de ética, ele voltou 3 vezes, né? Porque, primeiro, eles falavam que eu não podia fazer essa pesquisa, porque tinha Uhum. práticas invasivas. Segundo, eu não ia ter controle do campo, porque é uma perspectiva de campo aberto, né? O que me aparece e o que me afeta que eu vou escrever sobre, né? E daí eu não tinha já as hipóteses prévias, né? Então voltou de novo o processo. Foi umas 4 vezes que voltou e eu devolvi, né? A outra vez é que eu podia fazer pergunta para vocês que fossem ofensivas ou trouxessem algum tipo de sofrimento e onde vocês iam ser atendidos se tivesse tipo de sofrimento. E daí eu tive que colocar no que eu ia atender em Londrina, onde eu morava. Hoje eu moro no Mato Grosso. Já vou contar um pouquinho dessa história, né? E Uhum. daí a outra questão que eu ia atender em Londrina e Assis. Mas na verdade eu viajei o Brasil todo, porque o meu campo era questão brasileira, né? Fui para Argentina, né? E conheci algumas pessoas. Como que é o nome daquele holandês que mora na Argentina, que é Ego Cornos. esse, Então, entrei em contato com ele e falou, eu falei, posso entrevistar? Ele falou, eu sou holandês, moro aqui, né? E eu faço suspensão, faço shows artísticos, né? Voltado para a suspensão. Eu falei, eu estou indo para aí num congresso, você pode me um tempinho para me encontrar? Ele falou, posso, só peço um favor, me traga uma Fanta uva, um, um leite de coco só coco e um café pilão, que não vende aqui, eu Pirão. adoro, vendia na Europa, em Londres. E marquei com ele no shopping, né? Também não conhecia, a primeira vez em Buenos Aires, fui lá, tipo assim, conhecer um cara, ele um assustado comigo, eu com ele, não sabíamos como a gente ia falar a linguagem, e optamos por conversar, fazer uma entrevista em inglês, né? E daí eu fui conhecendo as pessoas, conheci o Snoopy, que daí eu fui acompanhando as oficinas, as capacitações que ele davam, né? Eu fiz um curso, então, assim, teoricamente eu sei aplicar um piercing, né? Eu fiz com completista nível, fiz tudo, tem até certificado, né? Nunca fiz porque não é minha área, né? Mas eu tive essa coisa de fazer toda a questão da formação, né? Para Uhum. poder saber como que era a sensação de perfurar um corpo, qual o cuidado que se tem, né? E é Uhum. muita detalhe, é muita coisa. Não é um processo simples, apenas de modificar esse corpo. Então, perguntado aqui, como que a SCART me responde, né? Então, eu perguntei, valeu a pena tudo isso, modificar esse corpo, né? E dele, ela fala, meu rapaz, né? Você não entende nada de travestividade, né? Ela falou, sabe essa roupa que você está usando? Se eu te colocar um vestido, você se sente bem? Eu respondi, não, né? Eu sou um homem gay cis, né? E hoje não teria problema, sabe? Mas naquela época eu entendia onde ela queria chegar, então eu falei, não. Ela falou, então, sabe essa roupa, esse terno, essa calça jeans com camisa que vocês, homem, colocam? Para mim, me mataria. Mataria todo dia, né? E seria uma morte mais rápida. É Então, eu sobre isso. optei para enfrentar esse mundo cão, com transfóbico, né? E lutar pela minha vida, do que morrer sem lutar, né? E daí eu peço desculpa para ela, é um processo totalmente diferente de você sair da relação hierárquica de um terapeuta, de um cliente ou paciente, né? E eu me coloco numa horizontal com ela, peço desculpa pelo desconhecimento, e eu gostaria de refazer a pergunta, né? E daí eu começo a refazer a pergunta, como é viver com essas modificações corporais? Porque ela tinha todos os signos no corpo de cicatrização da violência, né? Ela já foi queimada, ou tinha o braço queimado, já apanhou muito, né? Já foi espancada. E daí tinha as modificações que eram naquela época de 70, na década de 70, para ser uma travesti você tinha que ter silicone na bochecha, né? Então era muito silicone, né? E tinha no peito também, e esse silicone foi andando no corpo. Então, por isso que a ideia é da gente não criminalizar essas práticas, mas a gente pensar uma redução de danos, né? Uma forma que as pessoas possam modificar esse corpo, porque quando a gente é do campo da psicologia, da antropologia, das ciências humanas, e a gente vai ouvir com uma sensibilidade essas pessoas, a gente entende que existe muito mais coisas do que o visível, né? Esse discurso que elas trazem do que nos traz potente, nos traz para a vida, né? Então, assim, eu aprendi muito mais do que a psicologia, eu aprendi muito com o meu campo, né? Depois de formado, o que é uma vida, o que vale uma vida e para que a gente faz tudo isso, né? Para que a gente vai se modificar? Por que a gente arrisca algumas coisas, né? Porque tem um processo
importante de se ligar com a vida. É assim que a gente se liga com a vida, né? Tem um trabalho horrível da psicologia de mestrado, que inclusive eu critico, que usaram você e o seu blog, você lembra? Tinha um blog, e pegaram fotografias suas e colocaram através de uma teoria psicanalítica, que era pulsão de morte, desejo de acabar com o corpo, né? E é muito interessante, porque é uma preocupação com o corpo do outro sempre no sentido de finitude. E, na verdade, você estava expandindo o seu corpo, né? Você estava fazendo uma expansão, não uma redução do corpo, né? Como compulsão de morte pode fazer um corpo sem refutar? Nós não estamos falando de body mutilation, nós estamos falando de body modification, né? A modificação corporal, ela vai ampliar, por exemplo, a língua bifurcada, o prazer do sexo oral, ou de experimentar um beijo, ou comer alguma coisa, né? O body mutilation é outra coisa, porque você tira a função do corpo, né? Ah, mas, por exemplo, quando você coloca as esferas no corpo, você tem outras sensações, né? Então, não é? Você vai passar a mão é diferente. Eu Sim. entrevistei algumas pessoas que é nosso próximo artigo, né? Sobre piercing genital. Então, você aí que está nos assistindo, né? E tiver algum piercing genital, né? Adiciona a gente aqui em cima, né? Porque a gente gostaria muito de conversar como que são esses processos para vocês. Então, eu fui conversar com muita gente, né? Fui entender o que era se para o homem o pinto é uma coisa tão importante, né? E ele se arriscava para colocar esferas ou implantes para poder ter relações sexuais, né? Ou colocar um príncipe Albert, né? E perfurar a glande, enfim. E daí as pessoas foram trazendo para a gente, né, o que era o prazer estimulado a partir do uso de algumas coisas, né? Algumas coisas que são interiorizadas por debaixo da pele, mas que tem uma sensação que é do campo do subjetivo, da produção de subjetividade, de um estilo de vivência do corpo, um estilo de vida, né? É, o Cássio. Gente. Obrigado, Cássio. O Cássio também pesquisa sobre modificação corporal. A Estela Lapone aqui. Beijo pra Estela. Ontem eu estava lá assistindo Estela num bafo também. Inclusive, depois eu vou deixar. Já tá no Freak Guys, né? O evento que teve pela UFBA. Foi Ah, eu vou babado. ver depois. Vejam. Nossa, vou ver à noite É, quando eu vou dormir. Márcio, eu queria muito que você falasse um pouquinho pra gente, que aí você fala, né, que teve alguns desafios quando você leva esse assunto para o doutorado, né? Conforme o trabalho vai acontecendo ali, quais foram os desafios maiores que você sentiu durante o processo? Não em relação mais com o seu campo, mas com a academia. Já quando começou no mestrado, que eu fui trabalhar com relações hierárquicas entre homens gays cis, né, dentro dos espaços de socialização. E daí, a Uhum. partir disso, eu vou discorrendo sobre como que existe uma homonormatividade que dificulta a relação, por exemplo, com as trans, com as lésbicas, né, que esse homem gay alfa GGG, né. E quando eu fui trabalhar com esse tema, já tinha um certo preconceito em relação às minhas pesquisas, né? Porque que acontece? Eu ia em pontos de visitar e conversar em pontos LGBTs, né? Que geralmente na cidade onde eu morava eram pontos marginais, que era aquele espaço onde as pessoas falavam, onde se junta artista, drogado e tudo perfurado, né? E daí, então, já tinha essa sensação diferente, porque eu já vinha com as teorias que hoje se estuda bastante. Em 2004, não, 2005, 2004, eu já estava fazendo essas pesquisas, né, lendo esses autores, né, dentro da teoria feminista, de gênero, mas principalmente dentro da esquizoanálise, né? Tem muita coisa que a gente tem falado hoje, mas que Deleuze e Guattari também já falaram. Nós precisamos revisitar autores anteriores, né, para poder falar também da contemporaneidade, porque há anúncios de muita coisa interessante, né? Ah, então, a partir desse período, eu pensei o projeto de doutorado, e quando eu passei em doutorado, eu ouvi de professores de pós-graduação falando assim, por que você não pesquisa alguma coisa interessante, uma coisa que presta, né? A gente já sabe a resposta disso. E eu falava, nossa, já sabe? Vou gravar para transcrever e colocar numa conclusão do meu trabalho, né? Tipo assim, uma ideia meio também, tipo assim, esse povo aí quer aparecer, esse daí já foi capturado pelo capitalismo, né? E, de fato, há uma captura pelo capitalismo? Sim.
tudo e qualquer coisa nesse mundo é capturado perversamente pelo capitalismo. Uhum. Obviamente que a tatuagem, as perfurações, as modificações corporais iriam ser capitalizadas. Né? Então, você vê hoje, você vai numa boate LGBT, né? Com público LGBT, vai ter o cara super musculoso, né? Com um tribal aqui, né? No ombro, e lá, e daí ele tem nojo de toda a diferença, né? Ele não chega perto dele a diferença. Eu já vi caras assim, quando alguma bichinha olha para ele, o flerta com ele, já dá um murro na cara da bichinha, né? E da bichinha não no sentido pejorativo que eu estou falando aqui, bicha no sentido potente da palavra mesmo, sabe? De uma afirmativa, né? Então, foi capturado, né? Ou aquelas coisinhas tipo assim, a lollipop aqui no pescoço, sabe? Mas essas pessoas não me interessavam, que foram capitalizadas. Me Uhum. interessava, minha pergunta, doutorado é, o que essas pessoas que, se tem um padrão de beleza a la Gisele Bündchen, a la Paulo Zulu, o que faz as pessoas se modificarem seu corpo no momento que elas vão ser consideradas feias socialmente, né? Vão ser Uhum. consideradas fora do padrão e elas produzem uma vida, né? Então, para mim, me interessava as pessoas que a modificação corporal condizia com a visão de mundo e de humano dela. Então, eu fui entrevistar uma vez um tatuador e ele falou bem assim. Eu falei, como você vê, grande parte das pessoas que você tatua? Daí ele me fala, o meu público, 70% são de mulheres. E eu pergunto, e como que é a tatuagem? Te chama mais atenção a mulher tatuada? Ele falou, não. Eu não tatuo a minha namorada e eu não aceito que ela faça tatuagem. Né? Daí eu pergunto por quê. Ele fala, porque eu acho feio a mulher, acho vulgar mulher tatuada. Entendeu? Assim como psicólogo, né? A gente também usa das táticas de uma entrevista. E eu pergunto, e qual é a sua grande parte do público mesmo que você tatua? Né? E dele fala, uns 70%. Ele repete, né? E eu fazendo repetir para ele se ouvir. Daí eu falo, então, 70% da pessoal que você tatua, que dá dinheiro para você, são pessoas que você não fretaria, não teria interesse porque elas são tatuadas? Né? E daí a gente foi ficando pesada a entrevista, assim. Foi a única entrevista que eu nunca, eu deveria Climão. ter usado, né? Eu nunca usei, né? Porque eu só me remeto assim quando eu vou falar em algum lugar, né? E daí eu agradeci, né? Porque eu vi que tinha uma pessoa que para ele a tatuagem era muito mais um rascunho de desenho do papel, da arte que ele fazia em papel, que ele transportava para o corpo, mas não tinha uma Uhum. modificação de forma de pensar, né? E daí me interessava as vidas raras, né? As pessoas que modificam seu corpo, mas também a modificação do corpo tem uma relação com a vida, com o outro, com o mundo, né? E daí eu fui conhecer que não, eu queria que ela estivesse aqui hoje, porque eu assistia dela, né? Alessandro Favoreto, uma pessoa deliciosa de Goiânia, né? E daí eu fui acampar com eles, né? Eu saí de Londrina, comprei uma passagem aérea, ia ter uma chácara escondido, uma suspensão com o pessoal, e daí eu liguei pro Eduardo Bez, que era de Brasília, e falei, Eduardo, eu nem sabia quem que era. Eu liguei, né? Não, pelo Facebook. Falei, vai ter um evento? Ele falou, tem. Eu falei, eu quero participar. Ele falou, como que você quer fazer? Eu falei, eu contribuo, pago aí os custos, né? Porque era uma chácara e lugar, e eu vou aí. Ele falou, aparece aí no dia X. Eu comprei a passagem sem ter certeza que ia ter o evento, né? E baixei lá, né? E daí eu fui até o shopping onde ele trabalhava e eu fui no, ai, no, no salão dele lá, né? Que ele faz as tatuagens, os piercings, e eu falei, eu sou o Márcio de Londrina, eu vim aqui trabalhando agora, 7 horas da noite, a gente se encontra lá aqui em Brasília, lá no último ponto do metrô, na estação Samambaia. Eu falei, bom, eu cheguei Uhum. aqui, onde que eu posso ficar até esperar? E falou, dá uma passeada por aí. Não, não me deu muita moral, né? Daí eu falei, me ferrei, né? Agora vim com mochila e não sei nem se vai ter, porque tipo, o jeito que ele falou parece que nem ia ter mais. Daí eu falei, mas mesmo assim vou Cara, enrolar e de 7 horas eu apareci nesse ponto, né? Só que eu cheguei um pouquinho atrasado, porque até essas coisas a gente fazer, não conhece a cidade, né? Direito. E cheguei nesse ponto lá, e daí estava vazio. Eu fui o primeiro que tinha chegado, né? E falei, me ferrei, né? Agora, o que eu vou fazer aqui, nesse ponto deserto, sem ninguém, no escuro, cheio de mato, porque era a última estação, e estavam arrumando ainda para fabricar a estação, né?
E foi chegando um esquisito, foi chegando uma mais esquisita, um esquisitão esquisito, uma esquisitosa. E eu falei, ah, acho que o povo tá chegando, né? E daí eu cheguei e perguntei para uma menina, né? E estava muito frio. E eu não levei blusa, nada de frio, né? Porque eu falei, Brasília, era época de calor, né? E daí eu falei assim, nossa, você foi esperta, você trouxe, você tá de calça e blusa, né? Ela falou, estou de blusa. A perna dela inteira era tatuada preto, né? E estava escrito corn food, que é a Ná, que é cozinheira vegana, Ah. né? E só que ela não me deu moral também, né? Ela falou, o que esse babaquinha tá querendo puxar papo? E chegou Uhum. o Barriga Piercer, né? E daí eu fui puxando papo com ele aí, Barriga. Não, eu falei, aí, cara, beleza? Você vai pro evento, né? E o Barriga não tem como ele ser sem educação ou grosseiro com ninguém, né? O Barriga é iluminado, né? É, Ele xingando, é eu uma imagino figura. ele xingando alguém, tipo, cara, Não tá te imagina. xingando, né? E daí eu falei, você vai também? Ele falou, vou, não sei o quê. E daí ele falou, você comprou comida para levar? Eu falei, não, não vai ter lá? Não, a gente tem que levar comida. Daí não tinha Hum. prato, não tinha talher, eu fui correr no supermercado e eu fiz, o que eu fiz? Eu falei, vou comprar tudo congelado, né? Então eu comprei almôndegas, comprei lasanha de frango, comprei a lasanha, a bolonhesa, e foi tudo. Eu falei, vou levar a mais, a gente compartilha, eu pego mais contato com eles, né? E eu não tinha muita tatuagem na época. Hoje minhas costas quase todas fechadas, mas antes eu não tinha muito, estava começando a mais tatuar. E daí eles pegam e chegamos lá, né? Daí eu falei, gente, quando que eu posso guardar? Não sei o quê. Daí eles falaram, você trouxe defunto pra gente comer? Eu falei, ih, fudeu, bora. Agora, tipo, se eles não tinham simpatia por mim, agora vai ser mais difícil, né? E daí, tipo assim, as meninas foram se arrumando numa casa que tinha lá e os caras arrumando as barracas lá de fora, né? E daí eu falei, mas eu não trouxe barraca. Daí eles falaram, não, mas como você vem acampar e não traz barraca? Eu falei, ih, e aquele frio do caramba, sem blusa, sem nada. E daí o Max Pierce, lá de Umarama, né? Falou, eu Mas, sempre trago uma a mais. Trouxe uma barraca a mais, me emprestou. Eu não sabia montar, ele montou para mim. E durante a madrugada caiu uma puta tempestade, né? E daí voou tudo, voou a barraca. Eu dormi assim, segurando a barraca, aquela ventania. Daí eu lembro que de manhã a gente acordou, tava tudo espedaçado as coisas, sabe? Tudo, roupa, tudo voando para todo que é espaço. E daí a gente foi percebendo, daí eu fui ajudando a arrumar as coisas, fomos conversando. E eles, assim, eles me perguntavam: o que você está fazendo aqui? Você vai suspender? E eu falava, não sei ainda, eu nunca me suspendi. Ele falou, até o final, eram uhum. 5 dias juntos, né? Até o final do dia você decide, até o final do encontro você decide, né? E então eu fui como um entusiasta, né, com modificação corporal e perfurações e tatuagens e a técnica, né? Mas eles não sabiam que eu também estava fazendo uma pesquisa, né? Porque eu não me colocava como psicólogo, né? Eu me inscrevi como uma pessoa qualquer, né? E de chegando assim, eles perguntam o que você faz. Eu falo, eu faço psicologia. Quando eles iam conversando com as pessoas, particularmente eu ia falando, faço psicologia, eu estou aqui porque eu faço uma pesquisa com Body Mod, né? Eu conversei com o Bez, ele me falou para vir. Então eu fui contando qual é a minha trajetória. E engraçado que com quem começou as conversas primeiro? Com as meninas, né? Ponto para as meninas, né? Tipo, então elas foram me acolhendo mais, né? Tipo assim, vem aqui. E eles nunca se importaram da ideia de eu ser psicólogo ou estar fazendo uma pesquisa, né? Porque eu ia falar, o que você faz aqui, não sei o quê. O que aconteceu foi, eu sempre pedia autorização para fotografar, né? E depois eu falava, se eu for fazer alguma coisa com a fotografia, eu desfiguro o rosto, não sei o quê, e daí eles falaram, não, tranquilo, você entra em contato com a gente. E eles foram me identificando do Facebook. Você que é o Márcio que sempre conversa com a gente? Que tinha uma página, tinha um chat, então a gente ficava a madrugada inteira. Então eu conheci o Raul, do interior de São Paulo, e ele foi me apresentando as pessoas, todo mundo eu ia conversando, conhece com o Patrito? E com o Patrito abriu muita porta. Você me abriu muita porta, né? Então, a minha caminhada foi pela simpatia de conexão que eu tinha com cada pessoa que eu conhecia, né? Então, cada pessoa que eu ia contando o que eu estava fazendo e para que eu estava fazendo tudo aquilo. Então, na universidade, foi uma pesquisa nunca, assim, muito mais como fosse uma reportagem da Record, sabe? Que interessante. E são doido mesmo? Sabe? Aquelas perguntas, e são meio louco, como que faz rasgar pele? Sempre no sentido de espetacularização de uma forma pejorativa ou estigmatizante, né? E aí Uhum. minha ideia era produzir uma outra forma. A minha sorte, né, que eu não peguei um orientador babaca, né? O meu orientador, ele era quase uma travesti, obesa, né? A William Pérez.
E então ele falava assim, ele foi muito sincero comigo, falou, eu não conheço nada de body mod. Só tinha naquela época, praticamente, a tese a dissertação do Camilo Braz na Unicamp, né? Mas ele faz Sim. um campo muito pequeno, Camilo, né? Ele faz algumas entrevistas em um campo com algumas suspensões só na cidade de São Paulo, né? Ele não tinha a abertura que eu tinha pensado em fazer no Brasil todo. Então não tinha muito referencial teórico, a não ser fora do Brasil, né? Tudo em inglês, né? E eu fui me conectando, por exemplo, conversando com com os grandes, né? Ah, aquele que é da década de 70, que fazia os primeiros piercings de PA, como que é o nome dele mesmo? Esqueci Tem o agora. Art, Isso. o Jim? Ah, sim, eu mandei uma mensagem para ele, né? E ele me respondeu. A gente começou a conversar. Naquela época ainda, como éramos poucos, como você disse na live anterior, a gente era um pessoal mais unido, né? Então, o que aconteceu? Eu acho que eu nunca tinha conversado com ninguém assim do Brasil, quase, né? Ou você ele conhecia, ou compatriota, algumas pessoas. Então, ele me respondeu. Hoje em dia ele sabe que todo mundo, né, quer pesquisar, mas é no sentido mais de objeto de pesquisa, né? Tanto é que eu não uso, dentro da minha pesquisa, nenhuma forma de pesquisa, a ideia de objeto, porque vocês não são objetos, né? E eu falo um pouquinho, nós não somos objetos, porque eu tenho uma predileção também pelas modificações corporais, né? Agora que eu sou concursado, eu posso detonar, né? Porque ninguém me tira, mas o meu medo sempre foi pela ideia do concurso, né? Porque eu tenho 41 anos, vou fazer 42 anos no início do ano que vem. E eu, a vida inteira, venho de uma família pobre, então, sou filho de uma escola pública, mestrado público, universidade pública o tempo inteiro, graduação pública, doutorado público, né, com bolsa. Então, eu falei, eu não posso morrer na praia, né? E todo mundo que eu conversava, né, acho que até você falou, eu já me disse também, espera mais um pouco, sabe? Passa primeiro, né, por conta que sabia que meu sonho poderia ir por água abaixo, né? E eu sei que, mesmo na academia, eu posso pegar uma banca de um cara babaca, que vai me desqualificar por conta da minha modificação corporal. Como muita gente me desqualifica ainda hoje, não pela minha produção, pelo meu Lattes, ou pelas minhas palestras, ou pelas coisas que eu estudo, porque eu sou um estudioso. Eu não sou doutor por causa de um título, eu sou doutor porque eu gosto do que eu faço. Né? E as pessoas me desqualificam pelos meus estudos e por estar colando com as bichas, com as putas, com as travestis de rua, né? Minhas pesquisas dentro da cadeia feminina, aqui no Mato Grosso, com a ala LGBT, dentro de uma penitenciária regional, né, trabalhar com população de rua. Então, eu trabalho que a psicologia é desglamorizada, né? Uma psicologia que não tem o glamour de uma clínica, né? E eu trabalho numa perspectiva teórica em que a relação hierárquica, né, ela é diluída, porque eu não sou dono de uma vida, né? Um psicólogo, ele vai auxiliar a problematizar a vida que está acontecendo, mas eu não tenho propriedade daquela vida, né? Que muita gente se desencanta com isso, porque tem muita gente que vai na psicologia procurar alguém para fazer o beijamão, né? Fala-me como devo viver, né? E não sou eu, enquanto psicólogo, que vou falar sobre isso, né? A única coisa que eu preciso saber é se você tem as informações importantes e seguras para você modificar esse corpo. Você tem as condições, por exemplo, se você que uma modificação genital para uma mulher trans, ela é um processo invasivo e há um sofrimento na cirurgia, né? No sentido que tem que ter um corpo que não tem pressão baixa, porque a pessoa pode não resistir na cirurgia, que não vai voltar mais, né? Então tem que saber tudo isso, né? Então o papel do psicólogo é certificar se as pessoas têm esse conhecimento. Para ela não falar, putz, se eu soubesse disso, né? O que é o papel, por exemplo, da gente que trabalha com sexualidade na escola, que é proibido hoje em dia por causa da ideologia de gênero, né? Ninguém vai fazer ninguém ser viado, ninguém ser sapatão, né? Ninguém ser travesti. O que nós vamos informar as pessoas, elas saberem da existência de outras existências, outros estilos de vida. Saberem que ela pode ter o prazer com o corpo dela, mas requer alguns cuidados, por exemplo, o uso da camisinha, né? Que existe relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, que ela não quer deseja, por exemplo, transar com o cara, mas por uma questão misógina, patriarcal, ela vai ceder. É isso que assusta as pessoas, né? Eu lembro que quando eu fui entrevistar você, nos encontramos eu também não conhecia você, né?
A gente marcou pela internet, acho que não sei se era o Orkut ainda ou já era o Facebook, né? A gente conversava bastante pelo Messenger e daí a gente combinou na Barra Funda, né? E nós pegamos ônibus junto, o metrô juntos, fomos até a a Paulista, fomos num restaurante vegano, começar a entrevista, caiu uma puta chuva em São Paulo, daí as pessoas começaram a incomodar a gente porque elas não calavam a boca. A gente vai num restaurante fazer uma entrevista e as pessoas querem conversar também, né? É muito desaforo, né? E daí nós saímos de lá, fomos andando na rua, fomos na Frei Caneca, né, no shopping, para poder terminar a entrevista, que eu não tinha local e você também não, então a gente tinha que ir para, né, fazer uma entrevista. Local. E o que eu fui sentir quando a gente foi passando? Algumas pessoas rindo do seu corpo, algumas pessoas falando, oh, o que é isso, desgraça, diabo, né? E você passando, não se incomodando com aquilo, continuando conversando comigo, e eu me incomodando pela forma que as pessoas estavam te tratando passando na rua. Isso é um ponto extremamente importante, vivenciar junto com o outro, né? Assim como a pesquisa com as travestis, em que eu ia nos pontos de pegação delas, nos pontos de batalha delas, né? E eu ficava lá com elas. Então eu estava conversando e daí elas iam fazer um programa. Eu falei, vai lá, pega seu dinheiro e depois você volta aqui e a gente termina. Senão eu converso com você outro dia, né? Ia se aproximando, marcava depois na ONG, né? E com andar também com a população é interessante. Hoje eu também caminhei pelo Rio de Janeiro com o Felipe, com Barriga, e sempre tem um riso, um sarcasmo, né, daquilo que eles não entendem. Né? Assim como uma mulher, por exemplo, negra, no Rio de Janeiro, que está guardando o santo e raspa a cabeça. Né? Que é uma modificação corporal, uma raspagem de uma cabeça para guardar santo no candomblé. Né? E ela é taxada, né? A todo momento, ela recebe violência, críticas, compulsoriamente ela é identificada como lésbica, né? Às vezes não pegando lésbica como uma estilística da existência, mas pegando lésbica como uma tentativa desse mundo heteronormativo de inferiorizá-la, né? Porque ela raspou a cabeça. Então a gente vai perceber que toda modificação desse corpo, né, dentro da medicina, da psicologia principalmente, porque a psicologia não é tão aberta assim, né, a academia não é tão aberta assim, existe hoje uma falsa academia que eu aceito, sabe? Tem pessoas que falam que não é racista, mas será que elas são antirracistas? Né? Uhum. Uma pessoa, eu não bato em LGBTs, mas será que ela tem um posicionamento anti-LGBT-fóbico? Ela não concorda com essas retiradas de direito? Né? Por exemplo, uma pessoa que vota Bolsonaro, será que ela saca o que ela está fazendo? O que o voto dela, o que ela está chancelando dentro da discussão da diversidade de crenças, a diversidade sexual, a diversidade do corpo? Né? E nós temos uma questão muito narcísica, né? A gente acha que o corpo do outro tem que ser espelho do que a gente escolheu para o corpo da gente, né? E eu nunca vou poder falar, para que você fez isso? Quem sabe disso é você, não sou eu. Quem sabe de si é você. Essa ideia, né, que as pessoas têm de, vou me encontrar na terapia. Não, nós sabemos de nós. O que nós vamos fazer na terapia é problematizar o que é a existência de Teen Angel. Para que Uhum. arrancar as asas e descer nesse mundo cão, né? E conviver com esses humanos horríveis, né? O que fez você abrir esses olhos para a modificação, abrir um site de eficaz, aguentar toda a violência do mundo, que nem sempre a gente está forte. Quantas vezes eu já não tive conversa com você, você fala, hoje estou bem mal, sabe? Aconteceu isso, e a gente conversar, putz, mas essa é a luta nossa, né? E não vamos ter dó da gente, vamos ter apoio e potência um no outro para que a gente possa ter força para continuar, né? Porque se os raros se unirem, né, eles nunca serão massacrados. Agora, se a gente se vitimizar no sentido tipo assim, não, realmente tem que tirar toda essa modificação porque o mundo não vai aceitar, né? Você negar o seu próprio corpo, ou se negar, por exemplo, a sua forma de transposição para um corpo trans, isso faz com que os ignorantes sejam mais fortalecidos e eles tenham mais um voto. Né? E eles não vão. Não vão. Enquanto a gente estiver aqui, eles Olha, não vão. não irão. Eu queria pegar para ler aqui alguns comentários que já vi algumas coisas interessantes, eu vou trazendo. Ó, a Anne escreveu que está no último ano de psicologia e as pessoas sempre a questionam se ela vai ser psicóloga com esse cabelo e esses piercings, como se isso implicasse na capacidade dela enquanto profissional.  , 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
.com.br. E Ponto. assim, Anne, eu falando brincando, sim, vou, mas parece que é simples. Não é tão simples, não. Por quê? Porque a gente não é, como eu disse com a Ti, né? Nem sempre a gente está tão forte assim, né? Então a gente ouve muita porcaria o tempo todo. Então, em alguns momentos vai te entristecer, ouvir alguns comentários horríveis, ou duvidando da sua habilidade, capacidade em trabalhar com a psicologia. Eu não digo para você fazer o mesmo do que eu fiz, né? É porque eu acho que houve um sofrimento em falar do que eu fiz, né? Mas eu sempre coloquei na minha cabeça que eu tinha que ser o melhor. Então, assim, por que que acontecia? Na minha época, quando eu entrei na universidade, eu era criança pobre da universidade, porque era naquela época em que não tinha cota, era um vestibular que eram todos cursinhos, né? Então, na minha turma de psicologia, tinha filha de médico, filha de juíza, né? Então, eles já tinham feito viajar da Europa, o Brasil todo, né? E eu mal conhecia Londrina, saí de uma cidade pequenininha. Eu fui conhecer a praia com 10 anos, morando no estado de São Paulo, 3 horas da praia, né? Meu pai morreu, eu tinha 6 anos, então o dinheiro que minha mãe tinha para sustentar a gente era para comer, né? Então, como que eu ia enfrentar uma universidade onde as pessoas falavam línguas, né? Não línguas tipo, da religião, línguas mesmo, tipo inglês, francês, essas coisas, né? Como que eu ia enfrentar esse povo que tinha conhecimento, né, de um monte de coisa e eu entrava na universidade que eu já tinha que saber de alguns assuntos que eu não sabia, porque eu era no curso de biológicas, de psicologia, então eles já davam slides para a gente do curso de medicina, né? E eu estava indo lá para aprender algumas coisas, né? Então a gente vai entender que existe muita miséria nesse campo aí da transformação. Mas o que, que eu sempre pensei para mim, Anne, eu sempre acho que me coloquei com uma pessoa também rara, né? Porque na minha adolescência inteira eu sofri muito, né? O meu travesseirinho Sugismundo é prova de quanto eu já chorei nessa vida, né? Ah, e hoje em dia, não vou citar Nunca Mais Passarei Fome, da Scarlett, né, O'Hara, do Vento Levou, porque já é um filme racista agora, né? Mas eu nunca mais, eu digo que eu falei, nunca mais eu vou deixar alguém me fazer chorar ou me fazer sofrer sem antes lutar, né? Então, minha Uhum. vida inteira foi isso, né? Eu falo para você não desistir das coisas, né? E você tem que fazer saber o que, Anne? Se colar, se conectar com os outros loucos que tem por aí, né? Você fazer uma rede de pessoas que entende que o seu papel da psicologia pode ser mais potente, inclusive, se você se conectar com a diferença e aceitar a diferença. Porque você não tem como escolher as pessoas que entram na sua clínica, ou entra no CRAS, ou entra no CREAS, ou entra no sistema jurídico para você atender. Eu sempre deixo muito claro para os meus estagiários, né? Cuidado com suas escolhas na sua vida, seus posicionamentos. Porque se você for uma pessoa que reduz a vida do outro, como você vai lidar para ampliar a vida dessa pessoa quando ela aparecer na sua frente? Porque seu papel não é diminuir Uhum. a potência dessa pessoa, é permitir que ela se potencialize e enfrente esse mundo cão. As pessoas não vão para a terapia para desvirar a homossexualidade. Elas deveriam ir para a terapia, né, se não é por medo, ir para a terapia para enfrentar esse mundo LGBT-fóbico. Né? E aí que está a grande questão do psicólogo, a implicação política e ética, né, de permitir que as pessoas existam em suas raridades. A Sônia Maravilhoso, Lima é uma amiga maravilhoso. minha, muito tempo que eu não encontro, também apareceu aqui, eu acho que deixei em algum lugar lá no meu Insta, né? A Sônia ela trabalhou no sistema socioeducativo, tipo FEBEM, só que é do Paraná, né? E ela faz obras de artes fundamentais, assim, lindíssimas, que ela fazia com os adolescentes que estavam apreendidos, Uhum. né? E a gente fazia atendimento junto, psicologia e arte, para pensar dentro dos atendimentos da psicologia. Então, eles iam fazendo as coisas e a gente ia produzindo o discurso a partir da prática, do fazer, da sensação, da experiência. Né? Depois eu quero saber mais disso. Me manda depois no WhatsApp para eu dar uma stalkeada também. Eu queria pegar Ok. aqui alguns comentários da Estela Lapone, maravilhosa aqui com a Beijo, Estela. gente. Na parte que a gente estava falando da cooptação, do capitalismo, né? Ela frisa, né, que sempre é cooptado mesmo. Depois ela vai fazer um comentário, né, que a diferença está em quem faz e como faz e a consciência disso. E tem uma parte que eu quero chegar aqui do comentário dela.
Aqui, ó, sobre esse subjugar o corpo do outro pelo visual, que vejo congruência com o corpo DEF, um corpo não humano, né? Que é bem isso, né? Que a gente, enfim, as dissidências, na realidade, de modo geral, elas são inumanizadas, né? Essa ideia de não é igual, então eu posso te exterminar e é isso que vai acontecer, né? Sim. Mas a palavra é sua. Não, eu acho bastante complicado, porque hoje há uma ideia de militarização da escola, né? Ah, Cássius, me chama para sua banca, viu? Ele está fazendo algum mestrado, alguma coisa aqui? Pode chamar, eu aceito. Eu adoro esses trabalhos, adoro ler, dar sugestão. Eu acho interessante como a questão do body mod ele mobiliza diversos assuntos. Para falar de body mod, nós podemos falar só da modificação do corpo, mas dos enfrentamentos que eles vão ter. Imagina uma escola militarizada. Você, como professor, né, dentro de um colégio, como você vai existir se você tem que ter o cabelo curto ou não pode ter esses adereços que colocam e compõem o seu visual, que não é apenas visual externo, é uma performance que você interioriza e faz parte do seu estilo de vida, né? Como você vai produzir a sua existência, como essas pessoas que estão experienciando na fase da adolescência a vida, né? Vão dar vazão para o desejo, para a construção de um corpo, sendo que vai ser tudo militarizado. E interessante vai ser militarizado a escola de pobre, escola pública, né? Porque as escolas particulares, eles continuam com metodologia, aquele Waldorf lá, piagetiana, metodologias paulo freiriana, eles vão ter essa coisa da arte com o texto, sabe, estimulação do corpo, porque essas escolas de rico vão continuar fazendo isso, né? Mas a escola militarizada é uma padronização para a gente fazer o beijamão para os ricos novamente, né? E de como vai ficar essas pessoas que pensam a modificação corporal na empregabilidade, a convivência na escola e enfrentamento com forças e poderes autoritários, né? Então, a minha pesquisa de doutorado era muito isso. Eu queria saber que quem modificava esse corpo entendia a existência do outro corpo como uma multiplicidade, ou se ele era babaca. Porque podia encontrar uma pessoa que modificou o corpo com ideias racistas, LGBTfóbicas, ou que não aceitasse a diferença, fosse misógino. Temos, E daí ele não entendeu nada do temos. corpo dele. O corpo dele é fake. É um fake Uhum, news de corpo. Né? Porque uhum, a ideia é que a sua modificação permita que o outro se modifique, que o outro exista. Né? É sair desse narcisismo, é sair dessa ideia que todo mundo tem que ser espelho da minha aparência. Né? E daí nós vamos pensar a modificação em diversas esferas, né? Da escola, das concepções, por exemplo, de conjugalidade, né? Que pode reduzir, por exemplo, a questão de namoros ou de conjugalidades, né? Ou o respeito, quando uma mulher toda tatuada, ela tem um problema com o filho na escola, né? E daí ela é chamada e vão falar, realmente, uma família estruturada. Olha o seu corpo todo tatuado, você quer dar limite para o seu filho, né? E você que é da escola, você sabe que isso acontece, né? sim, sim. E quando vê, é tipo aquela coisa assim, ai, desculpa, falei, mas, né, já fez a caca. Já. É, ó, a gente tem aproximadamente aí uns 8 minutinhos. Eu queria Meu pegar aqui Deus. a pergunta da Estela para a gente pegar, Tá. pensar sobre ela e encaminhar para o fim. Que ela pergunta se existe um nome para o preconceito em relação à modificação corporal. A minha visão sobre isso é que não há um nome específico para essa discriminação. E na realidade, e aí que é a coisa, ela tá ligada com outras discriminações. Então, por exemplo, é uma violência capacitista, é uma violência LGBTfóbica, é uma violência racista. Então, as estruturas são essas, mas aí, né, quando o corpo modificado, ele abre, é como se fosse um portal para essas outras violências também entrarem. Bom, essa é a minha visão. O que você sente disso, Márcio? Então, Ti, eu penso assim, né? É isso mesmo. A gente não tem um nome próprio, e talvez nem deveria ter, né? Porque é igual a ideia que o pessoal fala do bullying, né? Não é Uhum, bullying, é LGBTfobia, não é bullying, é machismo. Bullying é o nome uhum, clássico que se deu, sabe, internacional, para dizer
das ofensas que se faz com o outro. Mas a gente tem que nomear essa macropolítica que existe. O que é do racismo, o que é da diferença, né? E daí a gente vai pensar que tudo que é visível no corpo e visível, né, ele se torna mais violento, né? Uhum. Então, tipo assim, se uma lésbica ela for quietinha e passar despercebida, né, ela vai receber menos violência, talvez, do que uma lésbica que esteja o cabelo todo colorido e toda modificada. Porque a Uhum. lesbianidade dela vai estar potencializada com as modificações corporais também. Ela vai ficar Uhum. mais evidente e vai ficar mais forte o machismo por conta que é uma mulher liberta, uma mulher que enfrenta, né? Vai ficar um corpo trans com modificação vai ficar mais agressivo porque ele vai falar dessa não binaridade, desse corpo em trânsito, esse corpo que eu desconheço e que não está de um lado do outro, um corpo que está em cima do muro e que não vai descer de lado nenhum, ele vai caminhar em cima do muro fazendo performance, né? E se ele quiser desfazer, ele desfaz. E se ele quiser colocar mais alguma coisa, ele coloca. Isso assusta as pessoas, né? E daí, como que a gente vai lidar com isso? Eu acho que, por isso que a minha ideia do doutorado foi se as pessoas entendiam quais eram as pautas de composição do humano, né? E foi muito interessante que eu achei, obviamente, tinha umas pessoas muito babacas, óbvio, né? Tem algumas pessoas que eu conheci, uns tatuadores, que eu falo, puxa vida, né? Agressor de mulher, né? Uhum. Como você já noticiou lá no Eficaz, com opinião extremamente homofóbica, mas as pessoas não me Sim. interessam, porque essas pessoas o que eu vejo na rua, aqui na esquina, né? Eu não vivo para essas pessoas. Eu quero saber quem são as pessoas e suas potências que enfrentam o mundo e trazem abertura para as outras pessoas virem atrás, né? É isso. Quando você se arrisca, você não está fazendo as coisas para você, você está fazendo para uma multiplicidade, uma multidão de pessoas que estão caminhando atrás de vocês, que às vezes nem nasceram. A gente não vai Uhum. estar Uhum. vivo para saber como vai se modificar a sociedade, né? Exatamente. A gente vai, às vezes a gente deve ter morrido lá, tipo assim, lá com 186 anos, porque a gente vai, obviamente, vai usar toda a farmacologia e toda a experiência pós-morte para continuar vivo, né? Então a gente vai usar, tipo assim, eu quero colocar um braço, sabe, de travesti, uma cabeça de um lutador, uma perna de um bovino. Eu vou fazer tudo que eu puder fazer essa modificação. Imagina que legal, né? Fazer um Vai. minotauro no corpo, realmente cabeça de boi e corpo todo musculoso. Imagina, isso é muito legal. Então talvez a gente não viva para ver as glórias desse enfrentamento. Mas uma coisa é certa, sempre vai ter esse povo tentando minimizar, né, diminuir, estigmatizar os corpos diferentes. Né? E isso Uhum. que a gente nem fala de algumas coisas que são mais invisíveis ainda, que é uma área que eu tenho pesquisado, que vai para o meu pós-doc também. Né? É a ideia das práticas de BDSM, ou de prazeres singulares, ou dissidentes, que também coadunam com algumas coisas da body modification. Né? Uhum. Eu encontrei muitas pessoas dentro da Body Modification que também praticam BDSM, né? E daí, principalmente as mulheres, elas recebem muitas ofensas, muita diminuição, ou são ditas como mulheres fáceis ou vagabundas que são feitas para transar apenas, né? É uma humilhação muito grande, confunde uma produção de uma estilística de existência de uma vida prazerosa, né? Um preconceito moralista, né? E que destrói a vida do outro. A Uhum. gente, quando vê uma mulher liberta, nós deveríamos aplaudir. Nós, como vemos uma trans liberta, nós devemos aplaudir. Porque por trás dessas pessoas houve uma imensidão, uma enxurrada de merda que essas pessoas ouviram. E essa pessoa que está se transpondo na sociedade, ela está facilitando a minha vida. Porque eu vou poder existir mais tranquilamente. Né? Então, se a gente pensar na forma coletiva, a gente destrói tudo isso. A gente destrói Uhum. toda essa forma de pensar individualmente as coisas, né? Nós estamos numa onda muito conservadora atualmente, né? É um governo fascista. Pode falar fascista aqui, né? Não vai cair a live, não, né? Pode, pode não. Se cair, a gente já sabe quem foi, Já inclusive. sabe quem foi, né? A Eu vim, família. inclusive, de vermelhinho hoje, Você né? vê Pra Chapolin entrevistar. Colorado? Nós temos aqui, tipo, inclusive alunos de psicologia, gente. Eu sou professor de uma universidade pública, federal, e alunos que acreditam que o que eu ensino é socialismo, comunismo. Quando você vai falar coisas simples, de coletividade,
que a gente só consegue existir numa coletividade, que só se constrói coisas no coletivo. Isso é uma maneira básica de existência, de um mundo melhor, né, que a gente pode contribuir. E as pessoas acham tudo um fantasma, né? É um medo do comunismo, gente, né? Total. Então, logo, logo, não vão fazer mais macarronada porque o molho de tomate é vermelho, né? Sorry, sorry, Tomatos. Isso que você está falando é muito sério. Há um ano, 2 anos atrás, eu estava fazendo um trabalho na escola, aqui na Quebrada, sobre violência contra a mulher, e uma aluna chegou em mim e falou assim: o meu tio falou que você é comunista. Aí eu desenvolve, né? Tipo, aquele momento, tipo, fale-me mais. Ela, não, Puxa na você unha, faz né? esse Uhum. conte-me mais. Ela, não, você faz esses trabalhos, né? Então isso é coisa de comunista. Falei, pera lá, então enfrentar, né, essa violência contra a mulher é coisa de comunista? Me explica isso. Tem algo que não tá, não é? Mas é isso, tudo né, o básico hoje para você ter o mínimo de dignidade para existir é coisa de comunista e é o fantasma, né? Minha avó, um pouco antes de morrer, minha avó morreu com 74, 75 anos, né, de infarto. Ela me disse uma coisa muito bonita. Nos últimos dias, assim, parece até que ela sabia que ela ia morrer, né? E ela sempre falava para Uhum. mim que eu tinha que ser livre das coisas, né? Acho que ela nunca, naquela época ainda não era muito livre ao meu discurso da homossexualidade. Vem de uma família síria, extremamente católica. Então, assim, eu já ouvi desde a infância que é prefiro um filho morto que um filho gay, né? Então, eu tive que modificar toda a relação com a família, modificar toda a relação de crença. E minha avó, de alguma forma, ela pensava algumas coisas assim. E ela falava uma coisa, ela falou uma vez muito legal. Eu já passei dos 70 anos, então eu posso me autorizar a ser louca, caduca, velha louca. Então eu faço o que eu quero. E eu já adotei para minha isso que a minha avó fez, mas para 40 anos, não 70 anos. Então eu fiz 41, então a partir dos 40 anos eu já me permiti fazer o papel do louco, caduco, sabe? Então, o meu enfrentamento é assim, eu ouço o que eu quero hoje em dia. Não que eu viva numa bolha igual do Facebook, que são pessoas iguais a mim, que pensam iguais. Mas nesse sentido que essas Uhum. pessoas que têm uma miséria humana, sabe, que não vão entender coletividade como comunismo, socialismo, né? Até porque se as pessoas sacarem, nunca nós vamos reverter os efeitos do capitalismo. Nós podemos minimizar formas, né, de sofrimento psíquico e coletivo, mas acabar com ele nunca. O que a gente vai buscar nessas teorias é como a gente poderia ter uma autogestão da vida pública, como poderíamos ter uma autogestão no sentido de decisões públicas, né? E essas pessoas não entendem isso, né? Elas entendem sempre com medo do diabo vermelho, né? Que é o Alexandre Anami, todo bonitinho lá, de chifrinho, lembra? Que fofo, né? Inclusive amo. Olha, a gente já passou 2 minutos, mas vamos tentar mais alguns minutinhos. Tá. O João Tá Renato, gravando, né? ele Você vai deixar comenta. gravado, né? Vou deixar. E depois eu Tá. jogo no YouTube ainda. O João Renato, ele comenta aqui, vou ler como ele escreveu, tá? Como vocês problematizam a necessidade que temos em conquistar mercado para ter uma renda, quando a gente choca muitas pessoas, as portas fecham no mercado e perdemos oportunidades. Então, é aquilo que a gente estava falando da Anne mesmo, né? Que é a ideia do enfrentamento ao status quo, assim, das coisas como estão mesmo. E aí ele emenda ainda, né? Que ele gostaria de ser diferente e fica limitado por isso, né? Porque, enfim, né? Trabalho, vida, tudo, né? Olha que interessante, eu não encontro o João faz mais de 10 anos, acredita? Hoje o pessoal, acho que Uau! me achou por aqui, quando estava fazendo doutorado, ele estava tentando prestar o mestrado na Unesp de Assis, né? E a gente se encontrou poucas vezes em aulas, assim, lá pelos corredores da Unesp, né? Mas o que eu acho que eu lembro um pouquinho dele agora está em faculdade particular dando aula, né? E daí, João, é uma outra questão, a diferença da universidade pública e da privada. Da pública, eu tenho que dar conta das minhas coisas. Então, assim, eu não tenho um chefe, é tudo por sistema. Então, eu tenho que comprovar tudo o que eu faço, né? Então, quando fala que o professor universitário de uma federal é vagabundo, gente, só você entrar no sistema, tá tudo lá. O Ministério Público acompanha tudo. Se eu espirrar em falso, eles me pegam. Então, todas as minhas aulas são todas, tudo é muito certinho, porque a gente fica muito à mercê disso, né?
E mesmo assim a gente recebe muito tipo de preconceito, né? Sou dito professor que gosta de chocar, porque, sabe, transita com as travestis, ou falar, quando eu vou falar alguma coisa, eu falo o português que as pessoas trazem. Por exemplo, a travesti não fala que ela machucou o pênis dela quando ela está fazendo uma relação dentro do programa. Ela falou, o cara mordeu meu pau, né? Então, assim, é porque é a vida real do que eu estou falando. Eu não estou falando uma higienização do discurso. Então, às vezes, quando a gente tem esse tipo de coisa, tem algumas pessoas que têm um ranço moralista que não suportam. E ser diferente, ou ser uma pessoa rara nesse sentido, João, é muito complicado no sentido que a gente tem que ter um pouco de força. E essa força não existe individualmente. Ela tem que, o diferente, ele caminha junto com outras pessoas, né? Por que eu tenho contato com a Ti desde 2008, né? Porque a gente não tem como se livrar uma da outra. Por quê? Porque nós estamos conectados em algum momento, né? E daí a gente se vigia também, né? O que foi estar sumido ultimamente? Ah, não sei o quê, minha mamãe está doente, né? Que a mãe da Tia está doente. Então, tipo Uhum. assim, como que eu vou saber disso? Por que está sumida? O que foi que você não está aparecendo mais, você não fala mais oi? Eu tenho que saber da vida do outro, né? Então, ó que a gente faz, joga amor lá. E daí outro dia ela me pergunta, como que você está aí no Mato Grosso? Porque foi uma mudança muito drástica. Eu saí de Londrina, sul, e vim para uma região do Mato Grosso que é totalmente... Quando eu vim prestar o concurso aqui, foi a primeira vez que eu pisei no Mato Grosso. Uma cidade extremamente religiosa, evangélica. É interior, Rondonópolis é interior do Mato Grosso, né? De Uhum. uma cultura do homem mato-grossense, né? E é o homem mato-grossense tchê, porque aqui é uma colonização sulista de gaúcho muito grande. Tanto é que Uhum. o nosso busto da cidade é um gaúcho, não é um índio, né? E daí a gente vai ver todas as queimadas que tem pela região, nós vamos ver as tribos indígenas que são próximas aqui da cidade, que estão sendo detonadas ou estão sendo evangelizadas para conseguir um saco de arroz. Nós vamos começar a ver a violência e o abuso contra a mulher. Aqui a mulher casa muito cedo, casam com 14 anos, né? Porque tem duas formas. Uma forma de se fugir da família de origem, que às vezes tem uma pobreza muito grande, ou uma cidade muito pequenininha, e daí se Uhum. apaixona e vem para a cidade que é um pouco maior que Rondonópolis. Aqui o cara se cansa dela, porque ela casou com 16, quando ela está com 25 anos, o cara acha que ela embarangou. E daí, como ele tem o dinheiro, o que ele faz? Ele quer uma outra pessoa, mais nova. E dele essa mulher não tem mais utilidade para ele. Só que ela não tem mais uma relação com a família, não tem mais uma relação com nada. Ela não pôde trabalhar porque ele não deixou, e tem as crianças, né? E daí o que acontece? Ele começa a agredi-la. Eu tenho um projeto na Defensoria Pública aqui, eu tenho 3 projetos, né? Na verdade, 4 ou 5. Tá. Um é que a gente atende os alunos com dificuldades de se manter na universidade, que são os alunos que recebem bolsas e auxílios para se manter na universidade. Então, a gente faz acompanhamento pedagógico com eles, inclusive dei supervisão hoje à tarde. No sábado à tarde, dando supervisão, porque é muita supervisão ainda, né? Para a gente ver que essas pessoas se mantêm dentro da universidade. Né? O ano que vem, se cortarem os incentivos das universidades, vai esvaziar tudo isso aqui. Porque as pessoas aqui no Mato Grosso realmente precisam de auxílio. São pessoas de cidades extremamente pobres. Meus alunos, uma parte significativa deles tem irmãs ou mães que são empregadas domésticas ou são da roça, analfabetos, né? E precisam de um tipo de auxílio. E daí a gente vai encontrar essas pessoas também na Defensoria Pública. Uma violência, né, de gênero, uma violência muito forte contra a mulher, né? As travestis o ano passado teve 3 assassinatos de travestis na cidade, né? Então são coisas que vão acontecendo e daí a gente desagrada todo mundo, sabe, João? Porque a gente vai bater de frente com isso, né? Então eu tenho o WhatsApp dos professores, que é do sindicato, né? Eu e mais umas pessoas lá são pessoas malditas. Por quê? Porque nós fazemos enfrentamentos de piadas homofóbicas, enfrentamentos de posicionamentos que empobrecem a vida, em posicionamentos de professores universitários, né? Então você se torna uma pessoa não quista a todo momento. Mas isso não é preocupante para mim, porque essas pessoas não me importam, elas não fazem parte da minha questão existencial. Me importam aquelas pessoas que me potencializam. Então, João Renato, eu penso assim, que você querer ser diferente é bancar isso no sentido com quem você vai colar na vida, com quem vai caminhar com Uhum. você. E saber que a hora que você der uma frequejada, tem alguém para segurar sua mão e falar assim, opa, levanta aí.
a canção é essa, mas nós podemos cantar em outro ritmo, né? Então, assim, os meus estagiários, eu nunca permito que eles façam o mais ou menos. Eu falo para os meus estagiários, se eu selecionei você, você tem que ser o melhor. Em que sentido? Eu vou auxiliá-lo tudo, sabe? Mas não, você vai, nunca vai baixar a cabeça para ninguém, sabe? Você vai estudar as coisas, vão tirar dúvida. Então, meus estagiários, por exemplo, eles vão apresentar trabalho fora da cidade, né? Eu tenho um aluno de 22 anos que nunca saiu de Rondonópolis, acredita? Nunca saiu da cidade, com 22 anos, né? O único lugar que ele acha que existe no mundo real é aqui em Rondonópolis, uma cidade de 220 mil habitantes. E daí eu falo para ele, não, você vai lá e fala, mas não vou conseguir. Vamos treinar então. Apresenta para mim. Grupo, vamos dando feedback, o que precisa. Então ele se fortalece, ele vai lá e arrasa. Então é isso. Adoro. Não pode, a gente não pode pegar na despotencialização. Nós pecamos porque nós pegamos na despotencialização. Nos intimidamos frente a esse mundo, né? Então nós temos que passando, né? E nos coadunando, se juntando com outras pessoas que podem produzir essa coletividade. Com certeza, João, mesmo que seja uma universidade particular, você tem sempre um diferente. Como diz o meu ex-orientador do doutorado, gato preto sente cheiro de cu de gato preto, né? Então, a gente sente o cheiro de outro diferente, né? A gente vai se ligando, vai vendo opinião, e daí a gente vai perguntando, você também é diferente, né? Você também faz isso? Ah, é? E o que você faz mais? Ah, vamos fazer junto? Ai, tem local? Sabe? Essa coisa de se juntando, né? E outra coisa, um embasamento teórico e filosófico frente à vida, que não precisa ser dos textos acadêmicos só, não, mas de um pensar a vida ampla, né? Se ligar com tudo que pode fazer que eu tenha uma defesa, né? Não só no meu corpo, no meu discurso, no meu posicionamento, né? Quando eu fui para a Argentina, eu vi uma coisa que me emocionou muito, muito. Eu fui visitar o dia lá das Mães da Praça de Maio, né? E eram velhinhas, assim, tipo de, sério mesmo, de 100 anos, amparada para um braço com uma filha e outro braço com um filho. E daí uma mulher, ó, fico até arrepiado até agora, só de lembrar. E uma mulher no microfone vai falando bem assim, o Juan Javier. Daí a velhinha levanta o dedo e fala, presente. E eles vão dando, ó, tudo arrepiado, eles vão dando em volta da Praça de Maio, são duas rodas. Uma das mulheres que não aceitaram que o governo pagasse a indenização pela morte dos filhos, e a outras que fazem também porque aceitaram a reparação do governo, né? Porque elas precisam comprar uma casinha, não dá para condenar também, né? Mas é para comprar uma casinha, um terreninho e aceitaram a indenização do governo. Então são dois grupos, duas rodas em seguidas. Mas você vê aquela senhora, tipo assim, no fim da vida, dos seus quase 100 anos, levantando o dedo e falando presente, estou representando aqui aquela pessoa que foi nos tirada. Né? E daí nos remete mais uma vez à ideia, por exemplo, da ditadura, como as pessoas diferentes da década de 70, uma pessoa tatuada, uma pessoa modificada, uma pessoa que tinha assim, um espírito mais livre para as coisas, quantas pessoas não foram perseguidas, foram mortas, e a gente nem sabe. Né? A gente sabe que a gente corre risco atualmente, imagina as pessoas que eram muito mais diferentes naquela época, em tempos mais sombrios ainda. Né? E nós estamos perto de uma sombriedade muito forte, né? Porque não é muito diferente do que estamos vivenciando hoje em dia. Nós não estamos dando conta da perversidade, e eu sei disso porque eu recebo todo dia, praticamente, pelos e-mails institucionais, né, da universidade, coisas que o governo vai cortando e vai fazendo, que a gente tem que ficar dando resposta o tempo inteiro. A gente vive sobre ameaça. O movimento de saúde mental vive sobre ameaça, os documentos do SUS vivem sobre ameaça o tempo inteiro. Então a gente está com dificuldade de produzir coisas porque a gente tem que ficar voltando naquela pauta que já foi discutida e já deveria ser recorrente. Né? Então fica uma questão muito difícil. E daí tudo que a gente for pensar em body mod, nós temos que pensar esse corpo modificado dentro do SUS, esse corpo modificado dentro da universidade, da escola. Essa criancinha viada que já nasce, sabe, já quer modificar esse corpo, né? E como a gente vai sendo violentado a todo momento. E como essas violências deixam marca em nossos corpos, deixam tristezas, né? E daí a gente tem que, eu sempre falo, quando trabalho com clínica, que em um momento a gente tem que se despedir da tristeza. Nós temos que criar uma clínica do esquecimento. Porque outras pessoas virão, outros prazeres virão, outros contextos virão, outras potências virão. Né? E daí eu tenho que estar aberto para receber isso. Porque se eu ficar com a espessura do passado, com a tristeza do passado, eu não consigo me abrir e receber o presente da vida que é presente. Né? Eu falo muito, né? Eu Estejamos gosto de falar com abertas. você.
Estejamos abertas e pulsando vida, porque é sobre isso. Tá tudo muito difícil e a gente precisa urgentemente se fortalecer para vencer isso tudo. E a gente vai vencer, né? A gente está vencendo já há muito tempo. E, Com certeza. gente, por mim eu ficava aqui horas e dias te ouvindo. Que grande aula que você deu pra gente. Não tenho nem como agradecer, né, por Vamos toda a promover o beijo conversa, gay, toda né, que não tem na previsão, vamos promover aqui na live o beijo gay. faça. Maravilhoso. Como eu costumo te chamar, doutor. É, Doutorzão, obrigada demais por ter vindo aqui doutorzão. conversar com a gente. Foi muito, muito, muito especial. Eu trazer essas lives ao longo do mês de outubro e convidar pessoas que estão na academia produzindo conhecimento e fora dela também. Mas é esse exercício também de levar os trabalhos para mais longe, assim, acessar mais pessoas, diluir para que as pessoas se acheguem, entendam também os lugares que elas podem ocupar e estourar, porque é sobre isso também, destruir para reconstruir outras coisas, outros contextos. Enfim, e que a gente se encontre, ainda que virtualmente, mais vezes para ter Sim. essas trocas, que eu acho que são potentes demais, assim, sem palavras. Eu vou te chamar para dar uma aula para mim de uma disciplina chamada Gênero, Sexualidade e Relações Étnicas Raciais. E daí eu estou pensando em você fazer uma apresentação das suas coisas, falar um pouco também da questão da transgeneridade que tem chegando aí, né? E para eles fazerem, a partir da teoria que a gente está discutindo, fazerem o trabalho de entrega a partir do seu discurso também, como você vai trazer como entrevista. Eu estou bolando, eu tive agora, eu estava deitado, eu tive essa ideia assim, sabe? Daí eu levantei, tomei um copo de água e vim para a live. Eu vou amadurecer, escrever e tipo, chamar você. Amo, amo. Bom, te agradeço demais, de coração. Só para reforçar, então, o material ele vai ficar salvo aqui no feed e depois vai para o YouTube também. Eu encerro então com o Márcio Neumann agora. Para quem quiser ler, inclusive a pesquisa tem no site do Freak Guys, artigos e tudo mais, enfim. E é isso, que a gente continue produzindo vida, que é sobre isso que Ah, a gente está falando o tempo inteiro. tem um artigo nosso que vai sair logo, está atrasado, a revista está atrasada, né? Mas era para ter saído Uhum. em maio. Até agora não saiu, mas está para sair um artiguinho nosso e nós temos umas outras produções também que a gente está fazendo assim, né? Um carinho no escrito. Porque existe uma militância também na escrita, né? Porque a gente escreve e traz como um texto acadêmico também, nós estamos falando para a academia, ó, esses saberes também importam aqui. E se você não dá essa importância, é porque você não está vendo uma conexão com o mundo lá fora. Esta é a mundo universidade, né? E a minha luta é sempre estar fora da universidade, porque estar ali dentro é um ambiente protegido, eu sei do que acontece ali. Eu falo para os meus alunos, aqui vocês estão protegidos das coisas, mas você tem que estar potente para fora da universidade, né? Então, um É beijão para todo isso. mundo, de Maravilhoso. saudades, viu? E tamo junto sempre. Beijo, obrigada de coração e obrigada para todo mundo. Só para encerrar, a Estela está aqui. Estela, também te amo, te admiro muito e eu quero te trazer para cá para conversar com a gente, porque, enfim, e ela gostou demais de te ouvir também. Estela, Doutorzão, me adiciona lá no Insta, @Márcio Nemo. A gente conversa mais, mantém contato. troque figurinhas. Gente, um Beijo, beijo e daqui a beijo. pouco eu volto com Tessia lá de Brasília. Beijo, Beijo. Tchau, obrigada, tchau. gente.